Começamos agora mais um olhar sobre a semana. Edição para este domingo 22 de maio. Comentário, opinião, reflexão dos factos em destaque na atualidade. A economia portuguesa abrandou no primeiro trimestre do ano. Exportações caíram e outros fatores externos são as justificações do Ministério das Finanças. Não há, portanto, otimismos sobre esta matéria. Como se já não bastasse, Bruxelas quer também medidas adicionais para cortar 720 milhões, de modo a Portugal alcançar o déficit ainda este ano. Com esta pressão, o Governo pode ter que pôr em marcha até julho o Plano B, mas António Costa desvaloriza. Diz que a situação não é dramática e não acredita em gestão política. Mas, seja como for, Portugal não se livra de estar sob vigilância apertada. A educação continua em turbulência, ainda com as escolas e contratos de associação. Depois de manifestações, debates e afins, o Governo corta apoio a 58 escolas privadas. Há 39 que não vão abrir, novas turmas e 19 que vão ter menos. Preparam-se mais reuniões e providências cautelares estão em curso já. O caso não se avizinha pacífico. Só ainda os ecos da notícia da assinatura do contrato de concessão para o hotel no Mosteiro de Alcobaça. A data aprazada é 7 de junho e o projeto abre horizontes para uma Alcobaça renovada e mais atrativa quando tudo estiver concluído. Esta esperança já faz parte do ADN dos nossos comentadores. João Paulo Raimundo, José Costa e Sousa, Rui Rasquilho e Alberto Magalhães. Este programa é gravado, a técnica é do Rui Custódio e a moderação de Piedade Neto. O primeiro tema de hoje é escolhido pelo João Paulo Raimundo, que avança com a banca. Boa tarde, João Paulo. E o supervisor é o Tobias. Boa tarde a todos. Sim, pode ser. Já não falávamos no Tobias. Boa tarde a todos. Eu escolho este tema, a banca, porque esteve, quer se queira, quer não, esteve nesta última semana na baila. Portanto, porquê? Porque o governo anterior, de Passos Coelho, Portas e Assunção Cristas, camuflou, ou seja, adiou problemas na banca para promover uma falsa saída limpa. Com o beneplácito do governador do Banco de Portugal. Portanto, o Tobias, se calhar, fazia melhor. O Tobias está a fazer que sim com a cabeça. Estamos agora a pagar a fatura, vamos pagar, não é? Eu sou daqueles que acho que os 12 mil milhões e meio da Troika que estavam alocados à banca deviam ter sido totalmente utilizados e se calhar não chegavam para capitalizar os bancos. Não fizeram isso, deixaram rebentar-lhes nas mãos primeiro o BES e agora quase a fechar o pano, quase a cair o pano, o Banif. Outros estão a abanar por todo lado. O rácio de crédito mal parado, somado a carteiras demasiado concentradas ou demasiado focadas nos imóveis, estão a desvalorizar e estão a arrebentar com os bancos que ainda mexem. Os mesmos que provocaram isto estão agora muito felizes com a não atribuição de multa pela União Europeia, pelo déficit excessivo. Temos que ver que se não fosse a Espanha, nós pagaríamos uma multa elevadíssima. Só o facto da Espanha estar, entre aspas, quase como nós, com aquele déficit excessivo também, é que provoca que Portugal não pague. Infelizmente, isto é tudo camuflagem, porque a verdade é que vamos mesmo pagar com língua de palmo durante mais um ano ou dois estes problemas. Portanto, calha-nos a fava. Vai calhar, vai calhar. José Costa e Sousa, sobre isto? A fava está proibido. Boa tarde. É dizer que a banca não está bem. Os banqueiros são muito menos competentes, como parecem, pelo menos muitos deles. Eram elevados à condição de génios. E quando se vai a descobrir, aliás, eu ouvi outro dia qualquer coisa que é absolutamente verdadeira. Como a gente se lembra do Dr. Mário Soares um dia ter dito que se um determinado indivíduo fosse preso, caía à República. Muito provavelmente o Dr. Mário Soares sabia do que falava. E muito provavelmente as investigações não se fazem porque se corre o risco de descobrir os culpados. E se descobrissem os culpados, muito provavelmente o peixe era tão grande que a rede rebentava. E então é melhor haver paz podre, que é para as coisas não correrem mal. Agora, sendo certo que assim é, também é certo que
quem se habitua a gastar sempre mais que o que tem, um dia vai ter problemas graves. Portanto, eu julgo que o caminho seguido não é o melhor, julgo que se está a enverdar novamente pela fuga para a frente, por empurrar com a barriga, e que muito provavelmente, aliás, viu-se, a União Europeia o que fez foi dizer assim: meus senhores, vamos adiar 2 meses e ou fazem o que a gente quer ou vem aí castada. Muito provavelmente a União Europeia, e esse é que é o grande drama, é muito forte com os fracos e muito fraquinha com os fortes. Mas isso Está a referir-se a estes 720 milhões que se tem que claro, estou-me a referir a uma série de coisas. Toda a gente sabe que se os 4 ou 5 grandes países da Europa não cumprirem, acontece zero. Mas, e o que é que acha desta desdramatização de António Costa sobre isto? Ele passa ao isso tem a ver lado, com o tema que eu vou falar a seguir. É técnica, Digo-lhe uma coisa: politicamente brilhante, economicamente sofrível, mas a seguir já falarei. Isto é de vitória em vitória até à derrota final. Portanto, onde é que eu já ouvi isto? Isto é absolutamente assim. Isso foram outros. Rui Rasquilho, sobre a banca. Eu sobre a banca gostaria que se encontrassem os culpados. Claro. Mas se calhar era peixe nós, muito grosso. Nós temos andado. Eu não sei se o peixe é grosso ou se o peixe é miúdo, se são carapaus ou se são raias. O problema é que ninguém procura os culpados. Toda a gente se desculpa. Nós ouvimos as desculpas e percebemos que aquilo é uma verdadeira vergonha e não se encontram os culpados. Eu acho, por exemplo, quando se fazem concursos públicos e se considera que, afinal de contas, as pessoas que foram escolhidas não são aquelas que deviam ter sido, então porquê é que não vão ao júri, não investigam o júri, não culpam o júri por essas coisas? Já meteu 200 e tal. Agora, procurem os culpados, pá, pronto, quer dizer, não tenho mais nada a dizer. Alberto. Só dizer uma pequena coisa. O Rasquilho imagina que é possível os carcereiros encarcerarem-se a si próprios. Isto devia ser acima, não é? Alberto, Piedade. a banca. A banca. Eu já tive a oportunidade de dar a minha opinião sobre a banca e ela é muito simples. Para mim, um banco é exatamente igual a outra empresa qualquer. Todos nós sabemos porque é que os bancos não fecham, daria muito menos prejuízo à população. Eles não fecham porque devem muito dinheiro a bancos lá fora e isso não podem falhar, pronto, porque de outra forma fechava. É uma empresa como outra qualquer, um banco é uma empresa como outra qualquer, não dou a quem doer. Tem uma administração, tem funcionários, vende bens, recebe, vende, faz trocas, portanto é exatamente igual. Agora, não tem tratamento igual. Para mim é uma empresa exatamente igual. Não tem tratamento. Agora, há uma coisa, quando se é administrador de uma empresa, se falha com o Estado, seja IVA, seja IRS, ou seja o que for, carrega-se num botão e penhora-se no mesmo instante os bens dessa administração. Antes sequer de ir a tribunal, de saber se realmente usufruiu de desvios de dinheiro, se não, ou se foi um azar, ou se a empresa não interessa por quais são os motivos porque é que a empresa caiu nessa desgraça, nem nada. Na banca, para mim, devia acontecer exatamente a mesma coisa. Não dá falência, fechou. Eu não tenho que estar a pagar. Eu não tenho que estar a pagar depósitos dos outros. Isto é como aos gregos. Repara, os gregos, há muito tempo que nós não falamos aqui nos gregos. Os gregos estão a negociar, já se adivinhava, não é? Como não cumpriram nada, estão a renegociar mais pela enésima vez. O engraçado é que com o último resgate levaram com 66 mil milhões de euros. Sabem quanto é que é a dívida da população grega em impostos e taxas ao governo da Grécia? 67 mil milhões. Portanto, mais 1.000 milhões, ou seja, nós estamos a pagar os impostos e as taxas dos gregos. Isto não é de fechar. Feche, que acabem de saber. Só dizer uma coisa. Que acabem de saber o que acontece. António Costa. Mas só dizer uma coisa ao Alberto. Isso, exatamente. O António Costa foi lá buscar exemplo. Nós devíamos agradecer, todos nós, toda a Europa, mas nós, principalmente, devíamos agradecer aos gregos a sua existência. É que cada vez que nós pensamos nos gregos, ficamos tão contentes. Felizes, exato. Ora, os gregos são o motivo do nosso regozijo. Não, porque nós estamos a pagar. Nunca conseguimos ser os piores. Nós estamos a pagar também. Por muita coisa, por muito esterco que a gente faça, há sempre uns piores que nós. Mas estamos a pagá-las. Vamos passar para o tema do José Costa e Sousa, que
avança com penosos números, é o que Sim, escolheu. primeiro, só assim uma introduçãozinha. Eu disse a semana passada que ia falar, é um tema que já me cansa. É só dizer assim, por causa da carta que recebi, Sim. que é o seguinte, isto tem a ver com a mudança do ficou nome esta pendurada, pois ficou. Não, mas é uma coisinha muito curtinha. Com a mudança do nome da rua, que é o seguinte, nas democracias participadas e a sério, normalmente os cidadãos são auscultados, nomeadamente com os assuntos que lhe dizem respeito. Nas democracias menos participadas e onde há menos noção do que é democracia, normalmente os cidadãos são ignorados, nomeadamente quando não são filhos de algo, porque quando são filhos de algo normalmente são ouvidos, quanto mais não seja, porque muitas vezes não há respeito, mas há medo nestas sociedades. Dito isto, recebi uma carta, recebi eu e todos os meus vizinhos, da Junta de Freguesia, a comunicar-nos o óbvio. Ou seja, depois do facto de consumado, recebemos uma carta a dizer que a rua tinha mudado de nome. Coisa que a gente não tinha percebido, não é? No fim, de lá estar a placa, pela falta de oportunidade da carta, teria sido muito melhor que nos tivessem continuado, pelo menos no que me diz respeito. Se me tivessem continuado a ignorar, eu ficava muito mais satisfeito. Se não quiseram saber de nada daquilo que nós pensávamos, nem do que deixávamos de pensar, porque é que nos vêm a seguir dizer que? Cheira um bocado ridículo virem-nos dizer que aconteceu. E em segundo lugar, portanto, a carta vem num momento que acho não serve para nada, se não para irritar as pessoas. Em segundo lugar, para além disso, vem num tom um bocado paternalista, para que nós compreendamos. Eu não preciso de nada que me ensinem a ter respeito pela memória e pela essência das homenagens a quem as merece. Eu não preciso que me venham pedir para eu ser um homem razoável. Fui bem educado e tenho o máximo respeito pelas pessoas e pelas memórias e pelas homenagens. Portanto, não gostei. E acho que foi pior a emenda que o Soneto. Se têm estado sossegadinhos, já que nos ignoraram, continuavam a ignorar, eu tinha agradecido que me continuassem a ignorar. Pronto. Dito isto, o protesto. Dito isto, sobre os números, é assim. Temos um governo que é politicamente brilhante. Eu ouvi ontem, e ainda há bocado estava a dizer, ouvi há 2 ou 3 dias, o discurso do Sr. Ministro da Educação na Assembleia da República. Brilhante, brilhantemente lido. Não sei quem escreveu, não sei se os ministros têm tempo para escrever aquele tipo de discurso. Se têm, então é porque são ainda mais brilhantes. Têm tempo para tudo, até para escrever. Brilhante. Cheira a propaganda. É uma coisa assustadora. Aquele discurso podia ser feito em qualquer país onde a propaganda... Eu aconselho toda a gente a ouvir aquele discurso, que é absolutamente brilhante, lido de forma brilhante. Cheira a propaganda, aquilo já não cheira mais nada senão a propaganda, de um propagandismo doentio. E isto tem a ver com o quê? Este governo é, de facto, um governo politicamente fortíssimo. É um governo politicamente que muito provavelmente não tínhamos disto há muito tempo. Só que há um problema, os números são o que são. A matemática é o que é, e por muito que o brilhantismo da política faça com que durante alguns meses as coisas pareçam... quando eu ouço... Aparentemente não os assusta, porque António Costa está sempre a desvalorizar mas atenção, o Dr. António Costa tem uma capacidade de facto, que é de negar o óbvio. Tem um objetivo. Que é de negar o óbvio. E agora, quando chegar à altura de pagar a fatura, a rapaziada vai sentir, porque não vale a pena. O aumento de impostos indiretos é uma coisa que não tem paralelo no nosso país. O aumento de impostos indiretos, as pessoas não sei se já se aperceberam. Não se apercebem, por isso é que eles são indiretos, não se apercebem. Não percebem. Quem não consome, de facto, não paga. Mas isso vai, com certeza, levar a que o consumo se vá retraindo, porque a carga de impostos indiretos que nós estamos a sofrer neste momento
Não há paralelo. E não te esqueças que o grande objetivo, o grande motor da recuperação seria o consumo. Pronto. Apostaram no Não, consumo. Já se percebeu, E ao mesmo tempo. pelos números que têm saído, já se percebeu que a mesma receita, com mais sal ou menos sal, mais picante ou menos picante, vai dar o mesmo sabor. Se está a repetir a receita, muito provavelmente vais ter o mesmo resultado. E este é que é o drama. Por isso é que eu disse que os números são o que são e são dolorosos. Isto tem tudo para correr mal. Tudo para correr mal. O governo só tem 4 meses e já se percebeu que não é possível cumprir nada. Sim, aqui os Não, números estão. mas pior que isso, eu acho que neste momento a Europa já não quer nenhum 2,3 como a Europa diz. A Europa já só quer menos de 3. A Europa, neste momento, o que está a dizer... 1,9 já é uma vitória. Ora, Ou 2,9 a Europa é já uma vitória. percebeu que tem teimar, E não deixa de ser um prejuízo. para isto não descambar, Mas, pronto. para isto não descambar para os 4 ou 5. Porque, epá, como é que é possível dar mais com o mesmo dinheiro? Não é possível. A matemática não permite isto. Se há a mesma despesa, como é que se pode dar mais? Porque isto é assim, vamos dar as 35 horas sem aumento de receita. É mentira. Então se num hospital trabalham enfermeiros, médicos, pessoal auxiliar 40 horas, de repente põe-nos a trabalhar 35, tem que haver mais pessoal para as mesmas horas. Pá, mas não é preciso tirar nenhum curso de economia para perceber isto. Nas escolas, exatamente o mesmo. Nos serviços, nas qualquer câmaras, Sim, nos mas serviços. então, mas não é razoável pensar que isto vai aumentar a despesa. Ou então, não, também há outra hipótese, é ficar tudo na mesma e chegarmos à conclusão que afinal não era necessário estarem lá. Não é assim. Os serviços Não é correram assim. bem na mesma. Eu também não vou nada nesse discurso. Eu também não. Que a função pública Eu também não não. serve para nada. Porque se a função pública estiver em greve 2 dias, as pessoas percebem para que é que serve. Logo vem a falta que Logo faz. percebem para que é que serve a função pública. Porque isto, ainda por cima, este país, se há países onde nada anda sem a função pública, é este. É sempre o voto expiatório. Exatamente. Eu também já dei um bocado de peso expiatório. Pá, a história de que os funcionários públicos ganham o dinheiro e não fazem nada. Há bom e mau como em todo lado. Isso em todo Pronto, lado. agora. E há funcionários públicos Sim. extremamente competentes, simpáticos. Claro, e pagos miseravelmente. E muito pagos. Conclusão. Eu espero estar enganado, mas acho que daqui a pouco tempo vamos chegar à conclusão que os números são implacáveis e vão ser muito. Não tem muita esperança nesta Pelas razões que eu disse. displicência de António Costa que, Não, acho que é propaganda só. que Acho que é não propaganda. valoriza os avisos de Bruxelas e diz que não é preciso sequer um plano B. Eu não sei se ele foi aconselhar com o seu tesouro por isso. Se calhar foi. Multiplicar. Vamos, Rui Rasquilho. Sobre os penosos números, também tem algumas penas aqui a Não afirmar? tenho pena nenhuma. Os números são o que são, nós somos o que somos e pronto, é só isto, claramente. Eu acho que realmente estou de acordo com Costa e Sousa que o Governo tem uma enorme capacidade de informação e que essa informação que é dada pelos membros do Governo que se dispõem a fazê-la é dada de uma maneira que é extremamente agradável para quem ouve. É claro que eu acho que 4 meses ainda é pouco para se fazerem determinadas observações. Podem-me dizer, pois é, mas nesses 4 meses há uma inclinação que não parece muito favorável relativamente àquilo que se arquitetou pela parte política do Governo. É provável, mas eu ainda não sei. É preciso tempo. É como a história, é preciso tempo para nós avaliarmos as consequências da arquitetura política que foi construída com este este governo. anúncio desta semana do Simplex+, acha Bom, isso acho isso extraordinário. Acho isso é extraordinário. uma boa medida, ou são Acho boas isso extraordinário. medidas? Eu não li nada ainda, Do que mas se ouviu. ouvi vários comentadores de direita a felicitarem o governo por via da execução deste novo Simplex. E na realidade, eu que sou
funcionário por conta de outrem, ou que sempre fui, e agora sou reformado, na realidade eu já tinha reparado e perguntava-me a mim próprio, então, mas está lá tudo, para que é que eu estou a fazer um papel? No IRS, no Está lá IRS. tudo, não posso enganar. Se eu enganar, chamam-me à Está pedra, pré-preenchido. então como é que é? Então talvez seja melhor, na realidade, deixarmos de preencher os papéis e automaticamente As nós nossas pagarmos. despesas também têm número de É contribuintes, claro também lá que estão. qualquer cidadão Não é? se pode perguntar, e se eles se enganam? Como é que a gente vai fazer? Portanto, o que eu acho é que tem de haver uma possibilidade, e se isso acontecer, E quando eu há acho que enganos, por esse andar o Simplex vai no bom caminho. Vamos ver se é bem E se implementado. calhar é uma maneira de repente acabar com os pequenos poderes, quanto mais nas áreas onde ele for. Mas já agora só posso fazer Mais um bocadinho. E Eu estou depois, aos culpadores. É mais um se, bocadinho. se se tira uma série de competências, para que é tanto funcionário depois? Há que reequilibrá-los e Ainda são precisos reestruturá-los Ainda são para precisos em funcionar em vários outros lados. sítios. Os funcionários são sempre precisos em Eu vários nunca tive só um emprego, eu tive vários empregos ao longo da minha vida e nunca deixei de ser sobre esta funcionário. questão, por nós os números. Piedade, é assim, os números eu vou falar daqui a bocadito, também de maneira Mas geral. nesta matéria que Realmente, o Sousa abordou. eu vou mais, e tem a ver com os números, mas eu vou mais pelo poder da informação que foi aqui adiantado. Mas não sei porque se admiram. Porque é que se admiram? Não se esqueçam que o atual Primeiro-Ministro teve um professor brilhante na arte de comunicação e de esconder o que realmente se passava. O engenheiro Sócrates, um dos nossos piores primeiros-ministros que nós tivemos. Portanto, O Sr. Presidente da República Não, é que o foi Guterres professor do também, Primeiro-Ministro. o O Sr. engenheiro Presidente da Guterres foi uma República desgraça. é que inteligentemente Sócrates não foi, mas percebe que é não. preciso tranquilidade Talvez só para o se Santana- desenvolverem as coisas. talvez só o Santana Agora, o que é Lopes. que o Sócrates tem a ver Não, com o comparei- atual o Primeiro-Ministro? engenheiro Guterres conseguiu aumentar o déficit em 5 mil milhões por ano, e pôs mais 100 mil funcionários públicos ao serviço do Estado. O engenheiro Guterres. Portanto, se achas isto bem para o país, não sei. Agora, Só estou a dizer que foi o pior, não esta estou a coisa de dizer- informação, É a realmente, vida. o seu primeiro-ministro, Só estou a dizer António que foi o Costa, pior, não estou a dizer teve um nada. belíssimo professor, foi braço direito de quem foi. Aliás, as políticas e o discurso, se fechássemos os olhos e mudássemos o tom da voz, e já agora até da pele, fazia-nos lembrar o engenheiro Guterres. Racismo não. Não é racismo. Para ser parecido com o senhor engenheiro, para ser parecido com o engenheiro São estas Sócrates, pequenas coisas que me indignam. Pronto. para ser parecido com o seu engenheiro Sócrates, eu tinha que alterar bastante. Como se não bastasse ter tido um belíssimo professor, também não nos podemos esquecer da falta de jeito de comunicação que tinha o anterior governo do PSD e do CDS-PP. De maneira que tudo o que apareça depois destas duas experiências, engenheiro Sócrates e PSD-CDS, a nível de comunicação, tudo o que apareça é excelente. Ou parece-me excelente. João Paulo, Bom, vamos rematar este tema. eu ia comentar o tema do Costa e Sousa, mas tenho de comentar também estas palavras do Mais Alvaro. rápido, que temos ainda dois rondas. Comparar António... Eu não vou defender o António Costa, atenção. Provavelmente nunca me vão ver defender o António Costa, mas compará-lo com o Sócrates é um exercício complicadíssimo, porque eu não vejo o António Costa a fazer as obras megalómanas, os investimentos Mas inaugurações, sem fundos que o Sócrates fez, que foi isso que derreteu a economia em 2010. Portanto, não podemos comparar, quer queiramos, podemos até nem gostar dele, Não há. mas não podemos comparar o empenho em fazer obra que o engenheiro Sócrates tinha com o António Costa. Olha os resultados Foi da Caixa- isso que rebentou. Olha os resultados da Caixa de Depósitos Rebentou. apresentados esta semana. Dito isto e voltando aos números do Costa e Sousa, a oposição ao governo anterior, é isso que transparece das palavras do Costa e Sousa, tinha razão. A União Europeia tem de ceder ao facto dos países não terem o crescimento que deveriam ter. Tem que ter um O crescimento Só uma estimado. pergunta, e há 4 meses não sabiam que ia ser assim. Estamos a O brincar. crescimento estimado. Exatamente. Exato. O que vem dar. Não, nós também O que vem pertencemos à União dar, Europeia. o que vem dar razão não à entrem, oposição ao governo anterior.
Quanto ao discurso, Não há nada. quanto ao discurso dos ministros deste governo, eu só quero muito rapidamente dizer o seguinte: o governo anterior também usava muita propaganda. Mas não tinha Não jeito, digam que não. Não tinha jeitinho nenhum. Não tinha jeito. Também trabalhava muito isso. Foi o que eu disse. Foi o que eu Nada de novo, nada de novo. A Oeste, Só dizer uma a coisa. Oeste nada de histórico. novo. Só dizer uma coisinha. É histórico, nem é bom, nem é mau. É assim. Ai, valha-me No Deus. que toca à capacidade de comunicação, o PSD ao pé do PS é de 5ª divisão. Mas também tinha. Vamos avançar com o tema do é. Rui Rasquilho. A cerâmica é, de facto, o tema que o Rui Rasquilho escolheu. Então vamos lá. A cerâmica é muito vasto. A O cerâmica que é que quer aqui falar sobre este tema? a cerâmica tem 7.000 anos. Há 7.000 anos que o homem se sedentarizou e começou a fazer cerâmica. Mas isto é a propósito do seguinte: nós aqui em Alcobaça temos uma tradição cerâmica muito séria, nomeadamente a cerâmica decorativa, como temos outro tipo de cerâmica, a cerâmica que é usada na construção. Mas isto vem a propósito de quê? De nós termos tido, na semana passada, um trabalho ao vivo ali no Museu de Raul da Bernarda, no Núcleo Museológico de Raul da Bernarda, conjuntamente com o Sencal, em que vários escultores de trabalho em cerâmica tiveram com alunos da Sencal e fizeram ali um grande workshop relativamente à utilização desta produção, mostrando que há muitos artistas contemporâneos que trabalham com o barro. Depois, nós temos aqui em Alcobaça uma associação, uma escola que dá educação pela arte, que fez agora também uma exposição que está ali na Travessa da Cadeia, na Duarte Pacheco, no Beco, que é a Spot Design, a Galeria Spot Design, onde também há muitas peças de escultores aqui da nossa região. Isto significa, portanto, a grande vitalidade que continua a existir, não já industrial, mas artística, no sentido de que as peças estão personalizadas. Mas estão personalizadas, apesar de tudo. Portanto, isto é muito engraçado. E, por outro lado, há também a cerâmica nas montras dos estabelecimentos aqui em Alcobaça. Foram dezenas os estabelecimentos que aderiram. Sim, aderiram. Eu passei que é e muito vi. Eu que nem sabia, enfim, comecei a olhar e vi, agradou-me, porque as peças estão bem escolhidas, são peças de qualidade, etc. Oh, Rui, Ao deixa-me Jorge interromper. Pereira É o Jorge Sampaio, Sampaio, de facto, exatamente. Não se limita às tem ruas uma que há- dinâmica nesta É o escola. Jorge Pereira de Mosteiro. Sampaio, é a Elizabeth Leitão e é a Galeria Spot Design. Estas três entidades que estão a trabalhar em conjunto e que já estão agregadas à AMA, são sócios da AMA, porque a AMA tem capacidade Explica para... o que é a AMA para quem os se amigos não- do Mosteiro de Alcobaça... E essa situação é muito boa porque lentamente a Alcobaça é o hotel, é a cerâmica, é os livros e o cinema que dá pelo nome de Books and Movies, é toda uma série são os doces conventuais. Vai ter um prémio. Claro, são os doces São os livros de conventuais, cerâmica que é o Cister estão Música, há toda a uma decorrer. série de atividades. E está um crescendo destas atividades. Museu do Vinho. O Museu do Vinho, tudo isso, quer dizer, já são de tal ordem que a gente às vezes até se esquece quando está... As atividades no quando está Dia a enumerar. Internacional dos Museus que foram feitas esta Claro, semana. tudo isso. Todas- Isso é muito em todas as importante. matérias. Há uma oferta muito grande já em Alcobaça e serão muito poucos aqueles que ignoram estas coisas. Eles não as ignoram, até sabem. Mas fingem participam, que não que participam, sabem. são poucos a Fingem que participar. não sabem que é para Pronto, dizerem isso. que não há nada em Alcobaça. Era É ou esta não é? indicação, mas eu queria sobretudo Rui também Rasquilho, ainda fingem- dizer mais uma coisa fingem que não rapidamente. sabem para dizer que não há nada em Alcobaça, o que é absolutamente exatamente, mentira. o que é uma mentira. Eu tenho aqui Posso estar parado. um Ora, livro isso está que saiu no nas sábado, atividades. que é a recuperação de uma conferência que Dom Mouro Cocheril fez em 1972 no Mosteiro e que se chama Mosteiro de Alcobaça visto por um monte de Cister. Está muito bem escrito, está muito bem traduzido, é muito simples e vale a pena. E Onde há é aqui que se uma pode coisa. arranjar esse livro? Na biblioteca? Provavelmente. Pois é, provavelmente. No turismo foi vendido também. no sábado, Tira-se no Mosteiro de fotocópia. Alcobaça. Eu só queria Também dizer tem. aqui uma Também coisa. tem.
uma coisa que me parece muito engraçada. Ele diz aqui que os mosteiros dependem de quem for o abade. E eu digo, todas as instituições dependem de quem está à frente dela. Ou abade ou abadesa, evidentemente. Isto é a realidade. Vamos lá ver. Verdade. Alberto. Um pouquinho a acrescentar. Não há dúvida nenhuma que a cerâmica tem história em Alcobaça e não só, não é? Mas agora estamos a falar de Alcobaça. Na minha opinião, e é pena, julgo que não está bem aproveitado o nome de cerâmica de Alcobaça. Vejam o que é que se passou com a maçã. Nós sempre tivemos a maçã de Alcobaça e de repente em 10, 15 anos, vejam bem os horizontes e até onde chegou e ainda vai chegar o nome maçã de Alcobaça. Eu julgo que temos que batalhar um bocadinho também para elevar o nome da cerâmica de Alcobaça, já não digo ao mesmo nível da maçã, mas pelo menos seguindo o mesmo circuito, nomeadamente o circuito comercial. Em relação ao que se passa na cidade e dizendo respeito ainda à cerâmica, é extraordinário porque enquanto até há poucos anos, a maior parte das iniciativas se limitavam à zona à volta do mosteiro, hoje em dia não, está-se a alargar para o resto da cidade e esta iniciativa é uma delas que eu tive a oportunidade de ver. Se as pessoas percorrerem mesmo a parte nova da cidade, exposição, veem que as montras também aderiram, os comerciantes aderiram também. Dezenas de montras. E que eu tive a ocasião na sexta-feira passada, de manhã, inclusivamente de ver a colocarem alguns pratos de uma maneira muito original, que foi no Rio Alcoa, ao pé da ponte do Fernando Norte, mas do lado de dentro. Portanto, quem venha do mercado está muito engraçado. Exatamente, estava lá, ele estava lá e tive a ocasião de lhe dar os parabéns, porque até além da iniciativa ser boa e a adesão dos comerciantes, existe muita originalidade na colocação. O mérito é quem Portanto, não há dúvida nenhuma que a Alcobaça está a mexer. Deus queira que continue e que todos aproveitem, não é? João Paulo, penso que... Eu não estou tão otimista como vocês, porque eu realmente vejo que no vetor cultural noto que realmente a Alcobaça está a mexer e nisso o Rui tem toda a razão. Culturalmente. Mas é disso que estamos agora a falar. É disso que estamos a falar. Do ponto de vista económico, eu não vejo a Alcobaça mexer. Vejo a Alcobaça muito parada mesmo. Estou muito pessimista. Agora, aqui neste campo, neste setor da atividade cultural, museus, etc., sim, concordo. Sim, não há dúvida. Também concordas com as pessoas? Concordo com a Alcobaça destas iniciativas. Do ponto de vista cultural. Há uma dinâmica nova de há uns tempos a esta parte em Alcobaça. Já não somos sempre os mesmos, vêm outros, isso é que é muito importante. Há uma dinâmica, é isso mesmo. Do ponto de vista económico, de facto, a Alcobaça está parado. Mas é que eu, sendo pessimista, digo assim, e é só Alcobaça, é que os números são o que são. Não é só Alcobaça. É que não é só Alcobaça que as pessoas já começaram a perceber tudo. Não, e as pessoas já não consomem outra vez. As pessoas estão a ganhar medo novamente, porque as pessoas já perceberam que isto pode ir dar ao mesmo, e mesmo quem o tem já não o gasta. E este é que é o grande drama das sociedades. Mas quando as sociedades começam a assustar-se, depois ninguém consome. Em Caldas não vês isso, por exemplo? Caldas tem uma vida comercial, uma vida... Já teve mais. Mas tem ainda. Já teve mais. Mas ainda tem. Mas eu acho que está foi no fundo e começou a... Agora é assim, nós se calhar tínhamos 10, temos 9. Eles tinham 100, têm 50. Pois, Caldas foi um mundo vivo, de facto, de comércio e foi-se muito abaixo. Continuou a abrir. Não quer dizer que não esteja a recuperar, mas está muito inferior também ao que era. Alberto Magalhães. Pois, agora pronto, não, o José Costa já concluiu sobre este tema da cerâmica, do Rui Rasquilho. Então vamos para o tema do Alberto, que é o último tema e é este país não é para mim, então vai emigrar. É verdade. Oxalá, está aqui os meus colegas, não é tudo o Bloco Central. Pode ir para Lisboa. Vinha para aqui um pior. E lá eu posso controlá-lo. Chegava aqui um pior e dava umas bufatadas quando digo disparados, não é? Umas bufatadas quando digo disparados. Vamos continuar a falar de números. Vamos continuar a falar. Vou dizer o seguinte. Lá está ele outra vez, mais um bocadinho. Se o Rui Rasquilho
Se o Rui Rasquilho desse uma fatadas com Isso é o esses barco. disparados, o Rui Rasquilho Não fazia tinha outra que coisa. inventar uma máquina porque não conseguia fazer tanto O movimento. Rasquilho não é o João Soares. Mas era ginástica, mas era um bom exercício, Alberto, ginástica. não temos tempo. Bem, os números, realmente, vou pegar nas palavras do Sr. Dr. Costa e Sousa, os números são o que são. Se olharmos bem para os números, não há indicador nenhum, seja qual for o tema a nível do governo, que seja positivo. É tudo negativo, desde o emprego à despesa, é tudo negativo, aos juros da nossa dívida e por aí fora. Não nos vamos esquecer que, se juntássemos à dívida pública, à dívida do Estado, a das empresas e das famílias, teríamos 400% do PIB. Portanto, é bem a miséria em que este país está. Portanto, E só isso temos não é dinheiro assim? todos os dias, estamos a receber dinheiro todos os dias, porque há uma agenciazinha de notação financeira, que ninguém sabe o nome, porque estamos habituados àquelas mas também estás contra três eles. tubarões, que nos põem um degrauzinho acima da classificação de lixo, e isso permite que o Banco Central Europeu nos empreste dinheiro todos os dias, porque senão nem sei onde é que nós estaríamos. Mas eu não estou a dar grande importância a isto. O grande problema é que ninguém, o grande problema, na minha opinião, é que ninguém dá o verdadeiro valor e a importância a esta desgraça para onde nós caminhamos. Preferem falar, e vamos por cronologicamente, no aborto, no casamento gay, na adoção gay. Agora temos a barriga de aluguer, que é uma desgraça, que isto, realmente não sei onde é que isto vai parar. Eu já agora proponho também que haja o pirilau de aluguer, que assim então não há problemas para ninguém. Eu até me ofereço, a Angelina Jolie como barriga de aluguer e eu com o pirilau de aluguer, se quiseres. Como se não bastasse ainda... Isto hoje é uma verdadeira Como se não desgraça. bastasse ainda, temos Este país não na é forja, não, é isto que dão importância, os nossos políticos, os nossos deputados a quem nós pagamos, é isto Então que dão agora quer importância. violar a Angelina Jolie. Agora, como é se não lugar, bastasse, é lugar. como se não bastasse, ainda vem a eutanásia. Oh, meus amigos, não vale a pena pensar em eutanásia. Eu tomo pastilhas para dormir. Se tomares 2 caixas das pastilhas para dormir, tem aí a eutanásia. E por 10 euros, cada embalagem custa 5 euros. Portanto, não vale a pena estarem a fazer... Isto é mesmo de quem não tem capacidade intelectual para estar a defender projetos a médio e a longo prazo e de outra dimensão. Portanto, é Vão por pelas isso que coisinhas digo ao pequenas. Alberto que este país está A partir de certa preocupado, sim. altura, entretanto, como andam a equiparar os animais às pessoas, entretanto também querem legalizar o casamento entre pessoas e animais. Não me admiro nada. E concluindo, não creio que seja assim que se mede o índice de satisfação de um povo, ou o nível de vida, o índice de nível de vida, de alegria e por aí fora. Não é certamente com esta segunda parte da minha intervenção, mas sim alterando e modificando os números de que eu falei da primeira parte da intervenção. Muito bem, João Paulo. Para sobre esta questão, agilizar, rapidamente, não que é vou para comentar, irmos- não vou comentar Não. porque temos pouco tempo, Temos pouco portanto tempo. passa à frente. Mas, Costa e Sousa, sobre este assunto. Então, o que eu digo? Para Pirilaus não é a minha área. A única coisa. Não, está a descambar. A única coisa que eu tenho a comentar é que já quase nada me surpreende e qualquer dia nada mesmo. Porque uma coisa, eu sou conservador em relação a determinados temas, nomeadamente Os no que temas toca- fraturantes, não, como no que dizem toca a agora. costumes. Epá, mas uma coisa é ser conservador, outra coisa é dizer barbárie e epá, não vale a pena. Pá, as pessoas, há coisas que também a mim me fazem alguma confusão em alguns temas. Agora, epá, fazer disto ou dizer barbaridades a propósito disso também não vale a pena. Rui Rasquilho. Rui Rasquilho. Não tenho comentários. No comment. Não conto. Então, se ficamos por aqui em comentários, vamos para o mais e o menos da semana, que o tempo já para isso basta. O mais e o menos da semana do João Paulo Raimundo. Começo pelo mais, que tem a ver com a Velcro Design abrir uma sucursal em Lisboa. Como sabem, a Velcro é a empresa que trata dos The Gift, Rui Veloso, etc. Vários artistas a nível Trata aqui nacional. quando estão doentes? Não, do ponto de vista de imagem, marketing, parte internet, Eu etc. punho no mosteiro Já outra percebi. vez. Eu O punho no menos vai mosteiro outra para vez. o Parque de Campismo Fechado. Eu vi esta semana e a semana passada muitas autocaravanas no Parque da Cova da Onça.
É E um andam por aí, crime, é andam um por aí à crime procura aquele parque também. de estacionamento E eu está só digo fechado. disparar. Tenho mais um menos que tem a ver com o facto da campanha eleitoral ter já começado. O Presidente da Câmara já aparece em fotos a tapar buracos de 2 metros nas estradas e a dizer que está finalmente a dar a volta às estradas. Portanto, isto quer dizer que é um menos, porque realmente chegámos a um ponto tão baixo da política que a campanha eleitoral já vai aos buraquitos de 2 metros. Ele Se já fosse disse um que não- monte, é um buraco é para baixo, efetivamente. Se fosse um monte, não sei como é que se chamava. Portanto, ele já disse que se iria recandidatar no programa no comment. publicamente. Não é preciso começar tão cedo a campanha. José Costa e Sousa, mais ou menos. Mentira. O mais Não é mentira. é claramente a escolha do Festival Books and Movies entre 92 candidaturas nacionais de câmaras municipais para os 4 finalistas. É agradável ver que se fazem coisas bem feitas, é agradável ver que há reconhecimento ao que é bom. Portanto, os parabéns pela escolha entre os 4 finalistas deste festival entre 92 candidaturas. Portanto, não são meia dúzia. Sim, temos que Portanto, parabenizar também a vereadora Inês Silva, que Assim, tem muito dinâmica nesta é uma questão. funcionária política muito competente. O menos é claramente as barbáries que se ouvem em política E na rádio, e na rádio. em tudo o que é sítio. E na Também nos podemos incluir. Já está mais ou menos, Zé Costa Já, Sousa, já. o Rui Rasquilho, mais ou menos da semana. O mais, naturalmente, é o avançar do hotel no Mosteiro, para que todos nós contribuímos, para que contribuíram muitos Está no cidadãos. vosso ADN, como e, eu dizia no portanto, meu- exatamente, na minha tal introdução. e qual. Isso para mim é muito importante, porque o aparecimento deste hotel pode apropriar-se desta dinâmica cultural que existe em Alcobaça e garantir que ela se vai manter por muito tempo. O menos são as ervas da fachada do mosteiro, mas depois do meu olhar atento é para pior. É que elas estão sob o varandim Renascença, por baixo das estátuas, das 4 estátuas a meio da fachada, e é extremamente fácil tirar aquilo. Um dia destes eu proponho pagar para Só- retirar aquelas Posso fazer ervas, mais um que bocadinho? não custa nada. Posso-lhe fazer uma pergunta? Até o seu ódiozinho de estimação ia para onde a seguir? Depois via-se aflito para arranjar o menos Onde da é que semana. ia buscar outro? Seria E aqui fácil. pavilhão de Évora? É a limpeza pavilhão da de fachada Évora. filipina que está Esse é cheia de teu. bolor. Esse é teu. Isto é teu, pá. O do não Alberto, naturalmente, com o menos mais. também é. O mais, o movimento realmente que se passa aqui na nossa região, Alcobaça, e por cima a ser reconhecido com prémios, é as ginjas, são os vinhos, é a bandeira azul que voltou a São Martinho, é o Mosteiro de Cós, que já faz parte dos mosteiros cistercienses. Já por aí fazia, fora. mas não faz mal. Mas foi reconhecido por aí Pois, está fora. bem. Então O leia os menos. relatórios de há 10 anos atrás. O menos. Gastem lá dinheiro. Vem o meu menos de estimação, que é o estacionamento e a paragem selvagem dos carros em cima dos passeios, e a atribuição do nome do General Humberto Delgado ao aeroporto de Lisboa. Porque não Sacadura Cabral ou Gago Coutinho? Deixa isto no ar. Foi o Não. fundador da TAP. Eu perdi a fala. Agora perdi Mais a uma fala. Perdeu a fala, barbaridade. mas não perdeu o voo. Tem que Foi, dar aqui foi o o mais fundador para... da TAP, não é? Tenho que dar aqui o mais para a brilhante conferência que o Rui Rasquilho deu na passada semana. O Alcobaça em voo de pássaro. Foi uma coisa, de facto, muito diferente do habitual, uma vez que ele usou ali alguns objetos e algumas circunstâncias que não são muito esperadas e que tornaram, de facto, essa conferência brilhante. Parabéns, Rui Rasquilho. Muito obrigado. O Vem meu a mais- segunda parte para o mês que A vem. segunda parte do voo está marcada para o mês que vem, dia 18, não é? Exatamente. Então vamos terminar aqui o nosso programa, o ponto final no olhar sobre a semana deste domingo. Despede-se o painel, o Rui Custódio, a Piedade Neto. Até domingo e boa semana para todos.